Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus por estarmos vivos, trabalhando. Quero agradecer também ao pessoal do Jornal Oficina Brasil pela oportunidade. E gostaria de agradecer a vocês aí que estão com a gente para esse novo chat aqui, ao vivo, essa live que nós tivemos a oportunidade de fazer. Agora, a primeira vez, né? Estamos trabalhando, embora a gente tenha esse problema aí da Covid-19, e todo esse problema aí na política brasileira, mas a gente tem que procurar trabalhar e ter esperança que as coisas vão melhorar, né? Então, desejo a todos aí um abraço, felicidades, boa noite a todos. Ronaldo lá do Rio de Janeiro, da Mata, está com a gente, Henrique, o Franice Nascimento, boa noite também, tá? Então, o tema que nós escolhemos hoje para falar com vocês, e vocês aí podem ficar à vontade para perguntar, tá? A gente vai procurar responder na medida do possível, tirar as dúvidas dos técnicos que estão assistindo a gente. Nós gostaríamos de começar falando sobre a lubrificação de caixa automática, né? Esse é um tema que está bem em evidência, que a gente poderia dizer o seguinte, que o câmbio automático aqui no Brasil já é uma realidade, né? Nós tivemos alguns percalços aí na parte esse ano aqui não está ajudando muito, né? Mas a gente já está com uma frota, em novembro do ano passado, a gente completou uma frota de 10 milhões de veículos automáticos no Brasil. Eu me lembro bem quando a gente começou com treinamento em caixa automática, falamos... o seu Carlos também, boa noite, seu Carlos, Daniel, Jader, tá, o canal Valcar, né? Boa noite lá, pessoal de Umuarama. Eu me lembro quando nós começamos com caixa automática no Brasil, já tenho trabalho já há 36 anos com caixa automática, a gente trabalhava em montadora, então a gente tem uma certa lembrança do que era a caixa automática no passado, né? Então, nós tínhamos muito poucas caixas aí, mais em carro importado, né? Alguns carros nacionais, como o Opala, o Del Rey, né? E o Dojinho. E a gente tinha poucos carros automáticos, né? Não tinha tanta coisa na praça, né? Sendo utilizado. Hoje, nós completamos, que nem nós dissemos já no ano passado, final do ano passado, 10 milhões de caixas automáticas. Então, está preenchendo aí em torno de 20%, 22% da frota nacional já de caixa automática e automatizada. Bom, eu acho que o pessoal, a maioria do pessoal aí que está assistindo a live aí, me conhece. Adriano, boa noite. Fátima Lima, Marcos Silva, Edson Gomes, Wallace, tá? Wallace, tudo bem com vocês aí? É um prazer estar com vocês aí, tá? Já trabalhei em montadora, né? Trabalhei 20 anos numa montadora e mais 5 anos em outra montadora, sempre na parte de transmissão. E a gente dificilmente poderia prever o que se tornaria o câmbio automático no Brasil, né? Então, de lá para cá, a gente montou algumas empresas. Hoje a gente, graças a Deus, está com a Apta, eu, a Ira, o pessoal trabalhando. E sempre voltado para a área de treinamento, né? E a Apta Brasil hoje está aí com um trabalho honesto da gente, procurando preencher todas as necessidades dos técnicos, na medida do possível, né? Porque a gente tem limitação também aqui no Brasil. E de lá para cá, há 30 anos atrás, e hoje, 36 anos atrás, e hoje... A gente, em 2020, a gente olha para trás e vê o que se tornou o mercado de automáticos aqui, né? Então, o câmbio automático no Brasil, ele começou bem insípido, né? Demorou muito para se desenvolver, mas agora a gente tem certeza que o câmbio automático está realmente deslanchando aqui no Brasil, né? Então, é uma realidade que dificilmente voltará atrás. Então, nós temos várias vertentes hoje de caixa automática no Brasil, mas todas elas
como qualquer equipamento, precisa de lubrificação, precisa de ter uma lubrificação correta, utilizando o fluido apropriado, com os procedimentos corretos de troca de fluido, né? E o pessoal aí até da Bahia, lá, o Paulo César assistindo a gente, o Newton Souza da Bahia, o Marcos Macedo está aí com a gente. Então, o que está acontecendo com a caixa automática hoje no Brasil, né? E no mundo, né? A caixa automática ela tem evoluído. Todo mês a gente tem uma novidade sobre ou uma caixa de dupla embreagem automatizada, ou uma caixa CVT, ou uma caixa de câmbio automático convencional, como a gente conhece. E essas caixas, a tendência das transmissões hoje é apresentar uma quantidade cada vez maior de marchas com um tamanho físico menor, né? Inclusive, a gente tem também, hoje já, os veículos híbridos aí rodando no Brasil, né? Que precisa também de uma lubrificação especial. Então, uma exigência das caixas automáticas modernas, que antes a gente não tinha, uma exigência de lubrificantes cada vez mais avançados. Então, por exemplo, antigamente, na década de 70, né, de 80, as caixas automáticas, basicamente, a gente tinha dois fluidos somente, que eram fluidos utilizados pela Ford e GM e Chrysler, né, que um era o Mercon e o outro o Dexron, né, e a Chrysler utilizando o fluido apropriado com a marca dela também, tá? Mopar, e basicamente as caixas utilizavam esse tipo de fluido que eram muito semelhantes entre si, em termos de temperatura, de componentes, aditivação, tudo isso. Só que hoje, o que nós temos de diferente no mercado? Nós tivemos lá o advento das caixas eletrônicas na década de 90, e as caixas eletrônicas já começaram a utilizar fluidos um pouquinho mais avançados. Por quê? Temperatura da caixa, né? Condições de trabalho, de pressão. Os fluidos não podiam atacar os componentes eletrônicos, muitas vezes internos à caixa. Então, começou a se desenvolver uma série de lubrificantes, uma família de lubrificantes diferente, né? E essa família de lubrificantes foi crescendo. Então, nós temos lá fluidos especiais para Mercedes, fluidos especiais para as caixas EF, fluidos especiais para as caixas CVT. Então, a tendência do mercado de 10, 15 anos para cá alterou bastante, né? Alterou bastante. E hoje nós não podemos dizer que somente dois tipos de fluido atendem a todas as caixas, tá? Então, isso aí é um negócio que ficou no passado, você não vai voltar. Então, hoje nós temos caixas com até 10 velocidades já no mercado, né? E essas caixas, elas exigem lubrificantes especiais. Então, você tem uma série de aditivação, uma série de propriedades lubrificantes que no passado não tinha exigência, não tinha necessidade disso, né? Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje? Estamos falando sobre a necessidade de fluidos especiais que não existiam alguns anos atrás, tá? Então, o que é importante o técnico definir como aplicação de um fluido? Primeiro, o fluido tem que atender o que a montadora pede para aquela determinada caixa. Então, transmissão de 6 marchas, 7 marchas, 8 marchas, 10 marchas, elas precisam de um fluido que seja quimicamente estável, tá? Fisicamente estável também, que mantenha faça a caixa trabalhar com uma certa temperatura que não pode variar muito, né? Para que os componentes eletrônicos internos e os componentes sujeitos a atrito, a pressão, possam ser preservados. Uma grande dúvida que a gente tem, que os técnicos perguntam sempre para a gente, é o seguinte, né? Será que existem fluidos aí que atendem a uma grande variedade de caixas no mercado? Podemos dizer que não. Por quê? O correto é utilizar o fluido recomendado pela montadora. Por exemplo, mesmo entre os fluidos CVT,
existem variações que tem que ser respeitadas. Então, você tem lá um carro com uma potência aí relativamente baixa, vai um motor até 1.8, 1.6, 1.8, cujas caixas elas têm uma certa exigência de fluido, tá? Se eu pegar um carro com uma potência maior, 2.0, 2.4, 2.8, 3.7, 3.5, aquele fluido que atende as caixas com motores de potência mais baixa não vão conseguir atender os veículos com potência maior. Por quê? Porque a exigência de pressão, de atrito, transferência de torque é muito maior. Então, mesmo que eu tenha lá carro da mesma marca, mas utilizando motorização diferente, eu sou obrigado a utilizar o fluido recomendado pela montadora, né? Pessoal de Araras aí, Lençóis Paulista, tá? Estão junto com a gente aí, queremos agradecer a presença. Então, o fluido, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o fluido o CVT, por exemplo, precisa ser aplicado de acordo com a especificação da montadora. Isso é só um exemplo, né? E assim também as caixas de 10 velocidades, 8 velocidades, por exemplo, a caixa ZF 8HP45, 8HP70, 9HP48, né? Utilizada nos Land Rover, nas Fiat Toro, BMW e assim por diante, eles têm uma exigência de fluido, é um fluido de coloração verde, que a montadora fala, olha, não utilize outro fluido. Então, a Maroc, por exemplo, né? É um fluido mais caro, mas tem que ser usado. Porque senão a gente vai economizar para o cliente num primeiro momento, mas depois vai acabar danificando a caixa do cliente. Então, a questão de fluido, não tem muito que o técnico possa fazer para escolher ou tentar ajudar o cliente em termos de custo, tá? Porque toda vez que a gente pensa em custo, a gente pode estar prejudicando pelo outro lado, a parte técnica da transmissão, tá? Então, é o que a gente não quer. Então, qual seria a melhor política de utilização de fluido? Utilizar o fluido recomendado pela montadora ou um que seja homologado por ela também, né? Não precisa ser exatamente a mesma marca, mas que tenha as mesmas qualidades e a mesma homologação da montadora. É diferente de um fluido que atende. Atender é uma coisa, ser homologado é outra. Tá? A homologação exige um processo muito mais complexo, mais longo, e é um processo que garante que aquele fluido realmente atende à especificação da montadora. Então, não é só atender, mas ele cumpre as especificações da montadora. O Johnny da PEC Motors de Sorocaba está com a gente também, boa noite. O Renato de Itapevi, um abração. O Rogério de Araras. Muito bem, estou parecendo uma guila aqui, viu? Dando boa noite para todo mundo. Pessoal, se não der para dar boa noite para todo mundo, vocês me desculpem aí, tá? Para nós conseguir continuar com a nossa live aí. Então, esses fluidos especiais foram desenvolvidos alguns anos para cá, eles têm um motivo para ser esse fluido utilizado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para que o dono do carro não venha responsabilizar a gente depois por algum fluido incorreto ou por algum dano que, mesmo que talvez não seja ocasionado pelo fluido, mas ele pode responsabilizar a gente mais tarde e vai ser difícil da gente provar que não foi o fluido, né? Porque a gente utilizou um fluido errado aí, né? O Wagner fez uma pergunta para nós aqui, Dextron 3 igual a Dextron 6? Para começar, viu, Wagner? É Dexron, viu? Esse T tá a mais, a letra T tá a mais, é Dexron 3, né? A diferença entre o Dexron 3 e o Dexron 6 é só aditivação. O Dexron 3 é um fluido que saiu na década de 90 e o 6 saiu agora no ano 2000 e diante. Então, ele tem mais aditivação, ele suporta uma temperatura maior, a vida útil dele, de aproveitamento do fluido é um pouquinho maior, tá? Mas, basicamente, são os mesmos fluidos, só que o 6, ele tem uma aditivação um pouco melhor, ele é utilizado hoje nos veículos de 6 marchas em diante, né, da linha GM, até a Ford também, né?
O William está fazendo uma pergunta para nós. Gostaria de saber se na transmissão L4, o DP0, pode ser usado o Dexron 6. Sim, pode ser usado, porém na linha Renault. A linha Renault, ela pede que se utilize, pode utilizar o fluido vermelho equivalente ao Dexron 6, tá? O sintético. Agora, na linha Peugeot e Citroën, se recomenda a utilização do fluido LT 71-141, tá? Por quê? É uma especificação da montadora. O câmbio é o mesmo, mas como a montadora pede, se eu tomar a liberdade de mudar esse fluido e pôr Dexron em tudo, eu posso ser mais tarde responsabilizado. Então, a montadora pediu o 71-141, vamos colocar, tá? O Alex pergunta lá, se eu colocar Dexron 6 em um câmbio que pede Dexron 3, algum problema? Tem uma durabilidade maior? Sim, pode substituir. O Carlos Alberto já até respondeu aqui, ó. Pode substituir o 3 pelo 6. O que não pode é o contrário, né? O 6 atende o 3. É igual o DOT 3 e o DOT 4, né? Agora, o 3 não atende tudo que o 6 pode fazer, tá? O canal Valcar pergunta, em quanto tempo devo trocar o filtro da máquina de troca de ATF? Bom, o fabricante, o seu Carlos que está assistindo aí, acho que ele tem uma condição melhor de responder para nós, né, Carlão? Vê se você responde aí para o canal Valcar, mas me parece que a cada 6 trocas de óleo tem que se trocar esse filtro, né? O filtro externo, né, da máquina. Dá uma olhadinha aí, faz uma resposta aí pro canal Valcar aí, que ele tá querendo saber, tá? O Valentim, abração de Brasília. Quais câmbios F posso usar do Dexron 6? A gente tem uma tabela que mostra que o Dexron 6, os câmbios F, só os câmbios antigos, o 5HP19 para trás, tá? E o 5HP19 ainda, a versão mais antiga. O mais novo já é o ATF1 ou o LT71-141, tá? O William está reclamando aqui para nós que o óleo LT71 é um absurdo de caro comparado com o Dexron 6, né? Mas como quem vai pagar é o cliente, viu, William? A gente tem que atender o que a montadora pede, porque se a gente for responsabilizado por pôr óleo diferente, né, fica pior o negócio, né? Lembra-se do Gorila, né? O Gorila tá sempre de olho na gente, tá? Então, o certo é colocar o óleo recomendado, tá? Dexron 6 no i30 Hyundai, sim. Wagner Cordeiro perguntando, pode usar sim, o Wagner, tá? Ele atende e até supera as especificações do óleo da Hyundai, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a vareta de óleo, tá? O pessoal anda reclamando que a vareta de óleo sumiu dos câmbios. Por que isso aí? Como a gente tem parceria com a ZF, com algumas produtoras de câmbio e algumas montadoras, a gente falou sobre a utilização. Por que a vareta sumiu das caixas, né? Basicamente, nos Estados Unidos, o que acontecia? Como tinha vareta lá, qualquer jagunço lá, dono do carro, ia lá, jogava um óleo no câmbio, não sabia se era para o motor funcionando, o motor desligado, se era com o câmbio quente, o câmbio frio, enfim. O cara ia lá, media, passou um pouco e falava, tá bom, passou, tá melhor ter mais óleo do que menos óleo, e assim por diante, tá? Muito bem. O que acontecia? Dava pau no câmbio, porque o cara punha, ou deixava de pôr óleo, ou não punha o óleo correto, ou punha óleo a mais ou a menos. O que ia acontecer? Eles iam e responsabilizavam a montadora. Pô, eu fui lá ver, usei a vareta lá que tá e tal, e deu problema no câmbio. Aí acionava a montadora tinha que se responsabilizar, porque lá funciona a ação do cliente. Então, o motivo principal pelo qual sumiu as varetas de câmbio das transmissões é esse, que para evitar, conforme as montadoras dizem, para evitar que qualquer pessoa que não tenha conhecimento de caixa automática vá lá e corrija nível, coloque óleo que nem sempre é apropriado, deixe o óleo para cima da marca, para baixo da marca, assim por diante. Então, é para obrigar
que um técnico que conheça a caixa automática faça a verificação. Então, basicamente, o motivo alegado pelas montadoras é esse, tá? Pode ser economia também, mas basicamente é esse. E a gente já tem alguns câmbios aí, e motores também, motor da BMW, Mercedes e tal, que já não tem mais vareta de óleo do motor. É uma boinha de nível que indica lá no multi-info display lá, no painel, que se está na hora de colocar o óleo, né, o óleo de trocar o óleo e assim por diante. O Renato de Camargo está perguntando para nós, se poderia falar uma letra que segue após o nome do óleo, por exemplo, Dexron 3H. Isso aí, Renato, o H mostra o grau de evolução daquele Dexron 3. Então, você tem o 3H, o 3G, o 3J, são evoluções do óleo. Então, basicamente, uma pitada a mais de aditivação, menos, mais um tipo de aditivo, outro aditivo. Então, é uma evolução. Basicamente, o óleo base é o mesmo, mas a aditivação muda um pouquinho. Então, você tem um Dexron 3 que não atingiu a classificação 6 ainda, porque nós não temos Dexron 4 e 5, né? Tem 3, 3E, tem o 3H e depois vai para o 6 direto. Tá? Então, se ele não atingiu a classificação 6, ele continua com 3, mas com um 3 mais evoluído. Ok? O Casimiro diz, essa pandemia com o carro parado, precisa ligar uns 15 minutos por semana. Qual é a correta posição da alavanca? Em D ou N? Para ligar, pode deixar em P mesmo, viu, Casimiro? Sem problema, tá? Só para funcionar o carro, pode deixar em P. Seria bom pisar no freio, movimentar a alavanca para várias posições, para circular o óleo e depois voltar em P e deixar em P mesmo. Daniel, li uma reportagem que a GM voltou atrás e agora recomenda a troca do óleo de transmissão automática a partir de 2019 com 80 mil para uso severo. Procede essa informação? Daniel, não estou sabendo não, tá? O que a gente sabe é que a GM ela tinha baixado a troca para 30 mil quilômetros. 80 mil? Não sei, né? Pode ser uso severo ainda? Precisaria ver onde está essa informação, onde está escrito, tá? Eu não tenho informação para te dizer, realmente eu li sobre isso, não. Eu acho meio difícil, mas vai saber, né? As montadoras andam meio no desespero aí, né? Pelo que eu saiba, é 30 a 40 mil quilômetros, tá? A Mitsubishi já aconselha 40. Eu sei que a Nissan abaixou para 30 mil os câmbios CVT, a período de troca, tá? A gente vai falar sobre isso mais adiante aí. Então, falamos sobre a ausência da vareta de óleo, por que as montadoras tiraram, que é para obrigar alguém que seja realmente técnico para fazer a verificação, porque hoje, diferentemente do passado, que a gente tinha lá só 2, 3 tipos de fluido e a verificação era sempre igual, então o carro funcionando, alavanca em P, piso plano, puxava a vareta, limpava, colocava aquele negócio todo. Hoje, você tem câmbio que você tem que olhar carro funcionando em P, carro funcionando em N, carro quente, carro frio, tira bujão de baixo, tira bujão na lateral, enfim, você tem um monte de coisas que somente o manual de serviço da Caixa que vai poder informar, tá? O Alex pergunta para nós, que o João Gabriel, boa noite, João, tudo bem? O Alex, você aconselha trocar o Dexron, é Dexron, hein, não é Dextron não, hein, para o Dexron 6, pode-se fazer. O único inconveniente é que vai pagar um pouquinho mais caro pelo óleo, mas o Dexron 6, ele atende o que o Dexron 3 atende e mais ainda, tá? Tá, o Daniel já respondeu para ele, o superior, né? O Dexron 6 é superior ao Dexron 3. Então, vamos lá. Quais são alguns aditivos que o ATF tem? Eu fiz algumas anotações aqui, porque a cabeça de um velho nunca funciona direito, né? Por exemplo, aditivação do ATF. Primeiro vamos falar da função. Função do ATF, qual que é? Ele tem várias funções na caixa, tá? Primeiro é transmitir torque através do conversor, transmitir torque do motor para a caixa. Lubrificação, tá? Limpeza. Aplicação das embreagens e freio, ele gera pressão, tá? Movimento das válvulas, ele que vai acionar as válvulas, tá? Vedação, tá? Troca de calor.
Então, esse óleo ele está sujeito a pressão, temperatura, ele não é igual ao câmbio de uma caixa manual, que, que ele só faz a lubrificação e limpeza e ainda sem ser sob pressão. Né? Então, o fluido de transmissão automática ele tem que ser trocado regularmente, porque ele vence, tá? Quais são as qualidades que um fluido deve ter? Coeficiente de atrito correto. Ele tem que possuir anti-espumante para quebrar a geração de bolhas de espuma, porque senão a pressão da caixa vai cair devido à cavitação. Ele tem que manter a fluidez a baixa temperatura, tá? Então ele tem que ter a fluidez, ele tem que ser estável, tanto a alta quanto a baixa temperatura. Índice de viscosidade dele tem que ser estável, ele não pode alterar muito a viscosidade em função da temperatura e pressão. Ele tem que ter componentes para eliminação de borra, limpeza. Não pode atacar materiais de vedação. Então, ele tem... O fluido de caixa automática é um dos fluidos mais complexos que existe na linha automotiva. Tá? O Valente... Eu falei do João Gabriel aqui, falou, Carlão, é o Valência que está aqui, o João é meu filho, tá? Ele está usando o nome do filho aí. E aí, Valência, tudo bem? Um abração para você. Faz tempo que a gente não se fala, né? Um abração, é um prazer, né? O Adriano perguntou aqui com qual quilometragem F é melhor para trocar óleo, porque muitos montadores dizem que é vitalício, só troca quando ocorre algum defeito. Normalmente, cada 100 mil quilômetros são os fluidos sintéticos da ZF. Não pode passar disso, tá? Em condições severas, 50 mil, 60 mil. Mas câmbio da ZF mais moderno, 100 mil quilômetros é a recomendação da fábrica, tá? Não da montadora, da fábrica, da ZF. Beleza? Nós vamos falar já disso aí. O Carlão Stern está perguntando para o canal Voacar, qual é a máquina que vocês têm? Se não for da Tectina, ele não vai responder. O Fabiano perguntou aqui, eu tenho um Corolla, a concessionária falou que na troca do óleo, não troca o óleo, mas é um lubrificante, ele não perde suas propriedades com tempo e temperatura. Essa nem brasileiro acredita, viu? Que o óleo não perde as propriedades, tá? Fala pro cara lá da concessionária que tá por fora, tá? Quilometragem ideal, o Valber Campos pergunta, qual é o quilômetro ideal para troca do óleo do câmbio do Civic 2015? O Civic 2015 já tem o câmbio CVT, né? 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros, Valber. Tá? Não deixa passar, porque o CVT é um câmbio que a lubrificação tem que estar perfeita e o óleo tem que estar em boas condições. Tá bom? Muito bem. Nós temos um problema. Todo o pessoal que vem fazer curso aqui, o pessoal fala, Carlão, eu tenho um problema aqui, ou fala comigo, ou fala com o Donofrio, né? Eu estou com um problema sério aqui. O cliente chega e fala que não precisa trocar óleo, porque a concessionária falou que não precisa trocar óleo. Está no manual, inclusive. Tá? Então, como é que a gente conseguiria contornar esse problema, contornar esse argumento do cliente? Tá? Porque, em primeiro lugar, não existe máquina que trabalhe com o mesmo óleo a vida inteira, principalmente caixa automática. Como é que eu posso contornar? Então, uma das coisas que a gente poderia dizer para o cliente que traz essa alegação para nós é o seguinte: para quem foi escrito o manual do proprietário? Para o dono do carro, sim. Mas qual dono? Primeiro dono. Porque enquanto o carro estiver na garantia e você tiver um problema de lubrificação, se der problema, a montadora se responsabiliza, ela troca o câmbio na garantia. Porém, depois que acabou a garantia, o cara vendeu o carro, passou para o segundo dono, terceiro dono, que é o caso nosso, é o caso do... O nosso técnico é aquele que pega um carro, o cliente de segunda mão, terceira mão, não é o cara que tem o carro zero na garantia. O que vai acontecer? Aquele cliente ainda está pensando que ele é cliente da Honda, da Toyota, da GM, da Ford, e negativo, isso aí não existe. Então, aquela recomendação de troca de óleo que está no manual, ele só serve para o primeiro proprietário. Não se troca óleo. Realmente, se deixar de trocar óleo e o cara estiver na garantia, você não vai ter problema nenhum. A montadora troca. Agora, experimenta levar o carro na concessionária
e reclamar a garantia de um carro que já é segundo ou terceiro dono. O que vai acontecer? Então, nós temos que fazer o cliente nosso entender que o carro dele é responsabilidade dele a manutenção. E você, como técnico dele, está recomendando a troca do fluido, mesmo que no manual esteja dizendo que não precisa. Por quê? Porque o manual foi escrito para o primeiro proprietário. Então, isso não vai funcionar com ele. Se ele gastar para consertar o câmbio e levar a nota lá na porta da Ford, na porta da GM, na porta da BMW, o pessoal não vai nem querer saber o que ele está fazendo lá. Capaz de chamar a polícia, né? O Leandro perguntou aqui para nós. Tem o Corolla 97, modelo japonês, ótimo carro. Peguei ele com 200 mil e já está próximo de 300 mil. Corre o risco de trocar agora? A gente sempre fala nos cursos, viu, Leandro? Precisa primeiro examinar o óleo. Depende do uso. Tem carro que aguenta bastante tempo. Corolla é um carro que aguenta bastante. Mas, se o óleo estiver mostrando que já tem componente queimado lá dentro, corre risco, sim. Então, seria bom levar num técnico para que ele examine, especialmente um técnico que foi formado pela APTA Brasil, claro, e pedir para que ele examine o óleo. Então, o óleo é que vai te dizer se o câmbio aceita uma troca ou não, ok? Valeu? Muito bem. O Evaldo está dizendo assim, Carlão, nesse tempo de chuva, os caras que passam por trecho muito alagado correm o risco de contaminar o óleo da caixa automática ou a blindagem da caixa suficiente? Depende da altura do alagamento, né? Pode acontecer. A incidência maior de entrada de água na caixa é por causa do trocador de calor mesmo, não é por causa de enchente, mas pode acontecer, né? Corre o risco, sim. O Johnny Brigante pergunta lá, tenho percebido na linha Corolla 2010, 2012, a troca 100%. Não consigo realizar com os 8 litros para perceber a total limpeza, mesmo fazendo flush. Cheguei a fazer para perceber a limpeza com 23 litros. Tirou toda... se a gente trocar o óleo, porque a quantidade de caixa do Corolla é em torno de 8,5 litros. Porém, se eu fizer 2 trocas de 4 litros, sempre eu vou conseguir trocar aí 75%, 80% do óleo da caixa. Para ele sair limpo mesmo, eu vou precisar aí de uns 15 litros, pelo menos. Então, isso sem a máquina, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Se você trocar 80% do óleo da caixa, e cada 30, 40 mil quilômetros, até 50 mil, tá ótimo, tá bom demais. Não precisa esperar o óleo sair perfeito, limpo, viu? Porque você vai gastar muito óleo, tá? Mesmo com óleo barato, isso se torna inviável, tá? O Carlão Stern está falando para nós o seguinte, Carlão, cada 5 trocas máximo, principalmente se trocarem câmbio com alta quilometragem, onde o fluido está mais contaminado. Então, o Carlos Stern é nosso parceiro nas máquinas da Tectino aqui, ele está recomendando a troca do filtro externo com 5 trocas no máximo, a cada 5 trocas de óleo no carro, fazer uma troca do filtro para garantir a limpeza da máquina, tá? Eu tinha falado 6, ele tá, como ele é especialista na máquina, ele pediu uma troca com 5 trocas, okay? Que não é muito, porque o filtro é barato, né, Carlão? Muito bem. O Jader disse, a montadora Fiat também não recomenda a troca de óleo. Tem as francesas, a Fiat, algumas montadoras não recomendam. Então, é mais um argumento para você usar com o cliente. Por que algumas montadoras recomendam troca e outras não, né? Algumas têm o mesmo tipo de câmbio, que nem a Fiat usa o mesmo tipo de câmbio da Chrysler, usa o mesmo tipo de câmbio da Land Rover, uns recomendam a troca, outros não. Por quê? Né? É para deixar o cara pensar um pouquinho. Né? Muito bem. Caiu um lenço aí, pessoal. Nós estamos recebendo a visita do pessoal aqui, o nosso amigo Edson aqui. Muito bem. O sistema de lubrificação da caixa automática, ele nasce no corpo de válvula, na válvula reguladora de pressão. Então, toda válvula reguladora de pressão, seja o câmbio hidráulico ou eletrônico, eu tenho um furinho lá calibrado na válvula reguladora, e por aquele furo,
quando ele recebe pressão de linha, vai me passar uma pequena pressão de 10 a 12 PSI, mais ou menos, né? 0,7, 0,8 bar, para fazer toda a circulação do fluido saindo, enchendo o conversor, saindo do conversor, indo para o trocador de calor e voltando para a caixa, tá? Isso é válido para toda a caixa. O Marcos, só um minutinho, o Marcos Oliveira está perguntando, tem uma Toro, câmbio 6 marchas, gasolina, provavelmente, com 53 mil quilômetros, as trocas de marcha são tranquilas, porém, marcha lenta parado vibra muito. Será problema de óleo ou embreagem? Essa vibração, se você acelerar com o carro parado em N e continuar a vibração, pode ser conversor de torque desbalanceado, flex plate, alguma coisa, viu, Marcos? Tá? Se ele engatado parar essa vibração, pode não ser conversor, pode ser algum componente interno da caixa, ou mesmo motor também, coxinha, alguma coisa, tá? Então, tenta fazer com ele parado em N, se a vibração acompanhar a aceleração, existir vibração, pode ser o flex plate ou pode ser conversor de torque, tá? O Hélio Júnior pergunta, a troca de óleo com máquina consegue trocar o óleo do conversor? Sim, sim, porque você usa a bomba do câmbio para jogar o óleo velho para a máquina, para segurar no reservatório de óleo velho, e a máquina usa a bomba dela para jogar óleo novo no componente, no sistema da caixa, inclusive conversor de torque. Então, ela troca o óleo do sistema inteiro, assim, né? Mas dá para a gente fazer isso na mão também, tá? Só que a máquina, como fator de trazer lucro, de atrair cliente para a oficina, é inegável, né? Não tem como dizer que a máquina não ajuda, vai ajudar muito, tá? O Marcos disse que só vibra no D, então não é conversor, né? Pode ser problema dentro da caixa mesmo, algum eixo empenado, alguma coisa, viu, Marcos? Tá? O Caetano Mac pergunta, Carlão, tem uma máquina launch, qual o procedimento correto para trocar fluido da Ranger 6080? Pois tem a válvula termostática. Semana passada eu não tive sucesso com uma. Eu não sei se essa launch aí, ela faz a troca, ela aquece o fluido antes de trocar. Se ela aquecer, tem que ser trocado com fluido quente, porque aí a válvula termostática está aberta e você consegue trocar o óleo, inclusive, do trocador de calor, das mangueiras. Se não tiver aquecimento, o que você tem que fazer? Você tem que funcionar, aquecer o motor e a caixa. Depois que abrir a válvula, você faz a troca, tá? Espera esfriar para depois verificar o nível do óleo. Vai ter que fazer isso. Então demora mais, demora um meio-dia para fazer isso aí, tá? Um pouquinho mais, tá? O William disse o seguinte: eu trabalhei na rede Peugeot, Citroën, e lá uns tempos para cá eles estão dando garantia nas caixas, mesmo com o veículo fora da garantia. Não estou sabendo isso aí. O cliente só paga a mão de obra de retirada e instalação da caixa. E aí já aproveita e paga a caixa junto, porque a mão de obra não deve ser barata, não. Mas provavelmente eles deve ter saído aí uma leva de caixa com problema e eles estão tentando corrigir isso para os clientes, não é isso? Leandro, o Leandro agradece a apresentação, nós que agradecemos, Leandro. Eu tenho um Toyota Siena, ano 2004, V6. Opa, esse é um carrão show de bola, hein? Para carros com motorização, tem a mesma recomendação vindo do primeiro dono, a cada 100 mil. Seria bom trocar a cada 50 mil, viu, Leandro? 50 mil quilômetros, tá? Porque é 100 mil que nem nós falamos. Enquanto está na garantia, a montadora se responsabiliza. Depois que saiu da garantia, a melhor proteção que você tem para a caixa é a troca de fluido. É igual motor. Você trocando fluido e filtro dentro dos intervalos recomendados é a melhor proteção que você tem. A caixa dura eternamente e mais 3 dias ainda. Tá? Agora, deixou de trocar óleo, começa um processo de oxidação do óleo, criação de verniz, e isso aí vai acabar com a caixa em pouco tempo. Então, troca com 50 mil, porque esse fluido aí não é tão caro assim. Tá bom? Espero ter respondido. Aí, o Silvacar está perguntando o seguinte: podemos trocar o óleo do câmbio automático da Spin com motor frio? Pode, sem problema. Qual a melhor recomendação? A recomendação dela é de 60 a 80 graus. Porque
Esses câmbios aí da GM, eles têm uma válvula termostática, um elemento termostático, que a partir de 60 graus eles abrem, então você consegue fazer a troca do óleo. É um elemento de controle para não deixar o nível subir muito no fundo do câmbio. Então ele controla o nível de óleo, para evitar espuma, para evitar gerar espuma, porque se o óleo subir muito, ele vai gerar espuma, os elementos da caixa vão começar a bater, gerar espuma e ele pode danificar a caixa. Então ele tem um elemento termostato, de 60 a 80 graus seria a temperatura ideal para troca. Então, 60 graus ele atinge logo, tá? O Marcão está dizendo assim, eu vou mandar revisar então. Ele está me chamando de doutor porque eu estou de capa branca, mas não é doutor não, viu? Eu sou só engenheiro mecânico, eu não sou cirurgião de câmbio, viu, pessoal? Beleza. Vamos continuar só um minutinho. O Sakamoto, o Sakamoto é um cara famoso no óleo, hein? Eu estou com um Audi A5, procedimento de troca do radiador. Como a tubulação do câmbio que vai para o radiador ficou aberta, perdemos fluido do câmbio. Qual é a recomendação quando for completar o fluido? Se você não tiver base de quanto perdeu de fluido, Robson, faz o seguinte, você adiciona lá em torno de 1 litro a mais, tá? E faz a medição, tá? Faz a medição de óleo com ele. Esse A5, ele deve ser um câmbio o quê? Um câmbio ZF, 8 marchas, provavelmente, né? Você não mencionou o câmbio aqui, mas deve ser um câmbio ZF 8 marchas. Então é fácil de verificar porque ele tem um tampão lateral, que é onde você verifica o nível com ele. Esse tem que ser verificado de 60 a 80 graus também, ok? Muito bem. É um ZF8, isso, é isso mesmo. Então ele tem, na lateral, ele tem um tampãozinho, um bujão, eu não lembro a medida, não sei se é 11 ou é 13, tá? Quem lembrar aí, bota aí para nós aí, tá? E aí você, com ele funcionando, você verifica, remove o tampão e vê ele tem que escorrer pela lateral, aí você sabe que o fluido está ok. Cuidado que esse fluido aí é aquele fluido especial verde, hein? Esse câmbio usa o fluido verde. Não vai colocar fluido vermelho nesse câmbio aí, hein? Tá bom? Beleza. Muito bem. O que eu marquei mais para vocês aqui? Por que a lubrificação da caixa é uma lubrificação diferenciada, tá? Vamos comparar ela com o motor. Por exemplo, na lubrificação do motor, a gente tem o óleo no cárter, ele é sugado pela bomba, passa por um filtro, né? E esse filtro aí, se caso o cara não trocar o óleo ou não trocar o filtro, demorar, passou do período de troca e o filtro entupir por algum motivo, por excesso de verniz, sujeira e tudo mais, existe uma válvula no filtro ou no motor, uma válvula de segurança que faz com que, mesmo com o filtro entupido, haja lubrificação no motor. Então, mesmo óleo sujo, mas vai passar e lubrificar o motor. Além disso, no motor, a gente tem um interruptor de pressão de óleo, que caso não tenha pressão de óleo, comprometida a pressão de óleo, ele vai acender uma luz no painel, informando o motorista que aquele motor está com pressão prejudicada de óleo. Câmbio automático. Quais são as diferenças? Câmbio automático, o filtro dele tem uma malha muito mais fina que a do filtro de óleo de motor. Então, a tendência a ele entupir é maior. Então, a frequência de troca ou a troca do fluido, porque tem câmbio que não dá para você trocar o filtro toda vez que troca o óleo, porque o filtro é embutido. Você tem que abrir a caixa. Mas, nos câmbios que você tem acesso ao filtro, você faz a troca do filtro. Os que não têm, a troca do fluido regularmente faz com que esse filtro se mantenha limpo. Se eu tiver um entupimento desse filtro, devido a óleo contaminado, com verniz, sujeira e tudo mais, o que vai acontecer? Se entupir, não vai ter pressão. Ou a pressão abaixa muito. E aí nós vamos ter queima dos componentes internos, tá? Também não existe nenhum interruptor de pressão de óleo do câmbio para acender uma luz lá e avisar o dono do carro que você tem problema de lubrificação. Então, olha as diferenças aí de cuidados que tem que ser tomado, tá? O Severino tá de Souza, ele está agradecendo a gente pela live.
Ele pergunta, o que você nos fala do câmbio da Honda? Muito bom, muito bom. Porém, se não trocar óleo, vai para o espaço do mesmo jeito. O câmbio da Honda, você pegar um Honda Civic, aí 2012, 2010, ou não os CVT, mas os 2015 2014 para trás, com 70 mil quilômetros, ele começa a dar uma pequena vibração na retomada de velocidade, que é sinal de óleo contaminado. O óleo já está oxidado, contaminado. Se você trocar o óleo, de 50 a 70 mil, ele começa a dar uma vibração na retomada. Se trocar o óleo, resolve o problema. Então, você vê como o óleo contaminado afeta o desempenho do carro, tá? Mas, fora isso, o câmbio da Honda é show de bola, tá? O Johnny tá dizendo aqui, Carlão, temos obtido excelente resultado nos casos onde não temos acesso ao filtro interno realizando o flush. Dá para comentar alguma coisa? Dá? Se você, o flush o que quer? É a mesma coisa lá que você coloca um líquido no motor para fazer a limpeza, tirar borra, sujeira, né? Se você conhece os hábitos de manutenção do teu cliente, sabe que cada 30 mil, 40 mil ele troca o óleo do câmbio, 50 mil, você pode fazer tranquilo que o flush vai dar resultado. Ele vai apenas tirar o óleo velho lá de dentro, tá? Para fazer uma limpeza. Porém, se eu vou fazer um flush num carro que está com 150, 160 mil quilômetros, o cara nunca trocou óleo, eu corro um risco muito grande. Igual eu fazer tirar borra de motor com esses flush que a gente põe em motor. O que vai acontecer? A sujeira que vai sair é tão grande que vai entupir o pescador, vai entupir as galerias da transmissão lá, ocasionando um dano maior. Então, o flush é recomendado para manutenção periódica e para cliente que você conhece a manutenção, sabe que o cara atende bem, entendeu? Mas flush não é indicado para carro que é um cliente que veio a primeira vez, o cara está com 160 mil quilômetros, nunca trocou óleo, cuidado com isso aí. Beleza? O Silva Card, estão dizendo lá, ô, Napolitano, aqui não trabalhamos com câmbio automático. Você tem curso base de câmbio automático para a gente começar? Temos sim, tá? Depois você, por favor, você entra, usa o nosso site, o nosso e-mail, contato@aptabrasil.com, não é .com.br, não, é .com, tá? contato@aptabrasil.com e faz o questionamento lá, como é que é, o pessoal te manda toda a informação referente ao curso, duração, valores e tudo mais, tá bom? Beleza, obrigado da atenção aí. O Wagner Cordeiro está pensando em usar um óleo alternativo na Pajero Full 2015. Óleo alternativo? O que você entende por óleo alternativo? É um óleo... O óleo utilizado nas Pajero hoje é acho que é Petrobras, né? Petrobras. Antigamente era Castrol, agora é Petrobras. Mas você pode usar o Dexron 6, viu? Na Pajero Full 2015, tá? Dexron 6 da GM atende com sobra as exigências o 3 não, mas o Dexron 6 sintético atende, tá bom? Pode usar o Dexron 6, mas não é alternativo. O Carlão Stern disse, no mercado brasileiro não temos Dexron HP para câmbio de 10 marchas. O que pode sugerir se o cliente insiste em trocar? Concessionária, né, Carlão? Concessionária. Pegar um câmbio de 10 marchas da ZF, um câmbio de 10 marchas da GM, é concessionária, tá? Não tem jeito. O carro é muito avançado. Se usar um óleo um pouquinho menor, de menor qualidade, menor aditivação, pode comprometer. Então, é concessionário, né? O Severino agradeceu pela atenção. Não, claro, a gente está aqui para isso, viu? Tá? Qualquer dúvida, escreve lá um e-mail para a gente, tá? O Leandro Ferreira pediu para mandar um abraço pro pessoal do Clube dos Corolas, de 93 a 2002, tá? Então, um abraço a vocês aí, pessoal o Leandro, pessoal do Clube dos Corolas aí. Vocês gostam de carro bom, hein? Tá igual eu com meus Opala velho, né? Opala e Monza. Mas é isso aí, pessoal. Muito bem. O Marcos Duarte de Andrade diz, Carlão, fiz um curso recentemente na Apta e tenho o L4 como foco. O que dizer desse câmbio? Excelente. Para nós é o melhor câmbio que tem, né? Quer ganhar dinheiro é L4. Tem produção desde 2000, né? São 20 anos de produção, é
câmbio que vai ajudar a gente a ir até para a Lua. Né? Muito bem. Beleza. Um abração aí, tá? Sem ser original, o Wagner, sem ser original, depende. Se o cara for um carro 10 marchas, Wagner, não tem condição, tem que ser original mesmo, tá? Tem que ser óleo original. O câmbio 10 marchas não tem, nem concessionário, às vezes você vai achar, tá? Muito bem. Então, como é que eu realizo uma troca de óleo completa de um carro com e sem máquina? Com máquina é fácil, né? Você utiliza o adaptador apropriado, utiliza a mangueira apropriada, coloca o carro para funcionar, abre lá as válvulas da máquina, se a máquina for automática, ela vai fazer a abertura assim que você acionar o procedimento de troca, e a bomba da transmissão, que está ligada à máquina, vai jogar o óleo velho para a máquina. A máquina ela tem 2 sensores de carga que vão medir a quantidade, o peso desse óleo que vai sair da caixa, e ela vai dosar uma quantidade de óleo igual, mesmo peso, óleo novo, jogando de volta para a caixa. Então, com respeito à caixa, não tenho o que dizer, tá? A facilidade de troca, a agilização do trabalho é grande, tá? Boa noite, pessoal. Wagner, Wellington, canal Valcar. A gente agradece aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando a live, né? A gente agradece a presença de vocês aí. A gente espera que a informação seja de ajuda. No caso da troca de óleo através de uma simples troca, dá para fazer também. O que eu faço? Eu posso fazer 2, 3 trocas, né? Esgoto o primeiro cárter, esgoto o cárter, vou medir a quantidade de óleo que saiu da caixa, vou adicionar a mesma quantidade, mas primeiro, o que eu faço? Depois que eu medir a quantidade, eu tiro o cárter, tiro o filtro, se for o caso, faço uma limpeza do cárter, troco a junta, coloco um filtro novo, se um câmbio permitir a troca de filtro externamente, monto, e aí eu vou adicionar a mesma quantidade de fluido que saiu, deixar trabalhar um pouquinho, uma meia hora, movimentando a alavanca em todas as posições. Depois vou esgotar novamente e colocar uma nova carga. Vamos supor, coloquei 4 litros na primeira vez, vou colocar mais 4 a segunda. Então, tirei um pouco de óleo sujo e já saiu com um pouco de óleo limpo. Se eu quiser fazer mais um procedimento desse, vou gastar aí 50% de óleo a mais. Dá para fazer. O inconveniente é que se, além de tomar mais tempo, você gasta mais óleo, tá? Mas isso garante a troca de óleo do conversor, troca de óleo da caixa, assim por diante, tá? O Mário Robson está mandando um abração para a gente aqui, ele está lá em Fortaleza, um abração para você. Pessoal legal de Fortaleza, cearense. Eu não posso falar mal de cearense aqui, porque já viu, né? Eu posso apanhar da mulher aqui, né? Mas... um abração ao pessoal da Bahia também, estão com a gente aí, tá? Pessoal de Manaus, Guiomar. O pessoal de Tabatinga, no AM, também tá junto. Um prazer estar com vocês, tá? A gente está separado aí por causa da pandemia, mas nós estamos juntos aí, tá? O Severino está pedindo para falar um pouquinho dos câmbios CVT japonês, tomando conta do mercado nacional. A tendência é que o câmbio CVT é um câmbio mais eficiente, né? Em termos de eficiência energética, ele é um câmbio que aproveita melhor o torque do motor, não é isso? Então, ele vai fazer o motor trabalhar sempre dentro da faixa de torque ideal, porque ele é um CVT, ele tem uma quantidade infinita de marcha, variação, né? O módulo vai manter isso aí. O Renato Santos, de Manaus, um abração, Renato. O pessoal de Santa Catarina, o Hércules, também. O câmbio CVT, então, é bom, mas ele tem a limitação dele. Quais são as limitações? O motor com mais potência exige mais o câmbio CVT. E como a tração do câmbio CVT é feita através de contato metal-metal, o óleo ele tem que ser um óleo mais caro, um óleo que tem que resistir mais às exigências do motor, do torque, e tem que ser trocado de maneira mais frequente. Então, por isso que a gente fala 30 mil quilômetros no máximo. Tá? É caro.
cliente que comprou, ele tem que ter dinheiro para manter, né? Então, o câmbio CVT é muito bom, tá? É uma das tendências atuais do mercado. Você vê que a Honda, a Toyota, a Nissan estão usando o câmbio CVT, tá? Agora, exige uma manutenção mais aprimorada, uma manutenção mais cuidadosa. Então, pessoal que tem cliente com câmbio CVT, em todas as oficinas tem, avisa o cliente para ele não bobear com troca de óleo e filtro. Tá 30 mil quilômetros, tá, pessoal? Não deixa passar disso para não ter dor de cabeça, tá? O Marcos está perguntando, o Valêncio perguntou fluido dos... O que é FGTS? Não entendi direito aí, Valência. Depois você me dá uma... Fundo de garantia por tempo de serviço, é isso? Eu não entendi direito. Depois você me dá uma explicação melhor aí, viu? Ele pode CVT, nada, CVT, são intercambiáveis? Não, nós falamos no começo da apresentação. Fluido CVT não é intercambiável, tem fluidos e fluido, tá? Cuidado, tem algumas empresas fabricantes de óleo aí que diz que o óleo CVT serve para todos os câmbios. Cuidado, tá? Carro de alta potência, o fluido tem que ser é um fluido mais exigido, é um fluido diferente de um fluido do FIT, por exemplo, do CIT, tá? Cuidado com esses óleos CVT, tem que ser o indicado pela montadora, cuidado, tá? Então, a troca de óleo sem máquina, eu posso fazer várias trocas subsequentes. Inconveniente? Tem. Gasta mais óleo, perde mais tempo. Se for um óleo barato, beleza. Se for um óleo caro, vai ficar inviável para o cliente. Uma terceira maneira de trocar, normalmente, quando a gente sabe que o fluido que sai da caixa automática, ele acabou de passar pelo conversor de torque. E o conversor de torque, por ser o elemento que transmite torque do motor para a transmissão, ele é o que mais aquece o óleo da caixa. Então, o conversor de torque é 90% do calor gerado pela caixa, é ele que faz. Então, logo depois que o óleo passa pelo conversor, ele tem que ir para o trocador de calor, porque a temperatura normal de trabalho no conversor, o fluido atinge uma temperatura lá momentânea de 300 a 350 graus lá dentro do conversor. Então, ele tem que sair para trocar óleo. Mas sabendo disso, o que a gente faz? A gente pega a mangueira que vai para o trocador de calor, ou, de preferência, melhor ainda, a mangueira que sai do trocador e volta para a caixa de retorno, a gente faz um T que tem as mesmas qualidades, os mesmos componentes de fixação. Então, se for rosca, se for braçadeira, se for engate rápido, assim por diante. E aí a gente coloca esse T, que ele tem o mesmo diâmetro da mangueira, então eu vou conectar ele no radiador e a mangueira nele. E um furinho, nesse tubo a gente faz um furinho, que vai virar um T, um furinho de 1,5 mm a 2 milímetros, que seria uma restrição. Vou soldar um caninho em volta e aí encaixar uma mangueirinha nesse caninho, para esse fluido que sai pelo furo, que está circulando, eu vou funcionar a caixa, e aí eu vou aparar esse fluido que sai pelo furinho restrito dentro de um recipiente graduado, para mim medir a quantidade de óleo que sai. E eu vou funcionar o motor. O que vai acontecer? A maior parte do óleo vai continuar circulando pela caixa, só que alguma parte vai sair pelo furo restrito, que eu fiz lá de 1,5 mm, 2 milímetros no máximo. E aí eu fico acompanhando o enchimento daquele reservatório, na mangueirinha está jogando esse óleo lá dentro. Quando começar a sair o fluido cuspindo ar, eu já sei que o cárter está secando. Então, o que eu faço? Eu desligo a caixa, desligo o motor, vou lá medir essa quantidade de fluido que saiu. Se for o caso, agora eu vou tirar o cárter, fazer uma limpeza no cárter, trocar filtro, e eu sei que o cárter está seco. Então, eu vou medir a quantidade de óleo, colocar a mesma quantidade, ou 0,5 litro a mais, dentro da caixa, funcionar de novo. E agora, o que vai acontecer? Esse fluido novo que eu pus na caixa vai empurrar o óleo velho, passando pelo furinho de restrição, outra vez pelo T. E aí,
já vai sair mais uma quantidade, 1 litro e pouco de óleo velho, antes que começar a sair o óleo misturado, com óleo novo e óleo velho. Então, a partir desse ponto, quando começar a sair o óleo velho, cada litro a mais que sair no reservatório, eu coloco mais 1 litro na caixa. Saiu mais 1 litro, coloco mais 1 litro. Saiu mais 1 litro, coloco mais 1 litro. Vocês vão perceber que a hora que chegar com 8, 9 litros mais ou menos, já está saindo óleo limpo por ali. Já limpou o óleo do conversor, limpou o óleo das mangueiras, o óleo da caixa. E aí eu gastei 1 litro, 1,5 litro a mais, no máximo. Aí eu desligo, tiro lá o Tzinho e boto para funcionar normalmente para verificação do nível, tá? Então dá para a gente fazer isso. Aí a gente está utilizando a própria bomba da caixa para fazer essa troca de fluido. Beleza? Dá para a gente fazer assim também. Qualquer coisa, se vocês quiserem, manda um e-mail para suporte@aptabrasil.com e eu mando para vocês o desenho aí, como é que se faz esse adaptador, tá? Seu Carlos não vai gostar muito, porque aí ele vai deixar de vender máquina, mas infelizmente nem todo mundo tem dinheiro para comprar máquina ainda, né, seu Carlos? Deixa eu ver o pessoal aqui. O pessoal da Undercar do Rio de Janeiro, porque o câmbio do Volvo entre 2009 e 2015 dá tanto trabalho com defeito? O câmbio da Volvo, o problema da Volvo não é tanto o câmbio em si, porque ele usa a maior parte dos câmbios utilizados em outras marcas também. O problema é a reposição de peça, né? Que é caro e tem pouca no mercado. Então, a Volvo é uma marca que sempre foi problemática no Brasil devido à reposição de peça, né? Então, é uma boa marca, mas ela é boa para cara que usa o carro na Suécia, na Europa. Aqui é meio complicado, né? Se for para Volvo, você compra baratinho, dura a manutenção, né? Esse é o carro. O X660, ele usa o câmbio de dupla embreagem, DSG, né? E esse câmbio, eu acho que a maioria dos problemas é devido à falta de lubrificação, falta de manutenção também, né? É o que a gente pensa aí. O Johnny diz aí, Honda e qualquer outra transmissão, melhor recomendação, troca 100%. Sim, é a melhor recomendação. Agora, se não der para trocar 100%, você não precisa gastar 20, que nem o pessoal falou, 20 e tantos litros de óleo. Não, 80% tá bom. Porque mesmo no motor, por exemplo, você não consegue trocar 100% do óleo do motor. Você tem um monte de regiões onde o óleo para no motor, cabeçote, né, galerias, tem um monte de lugar. Então, você trocando pelo menos 80%, você preserva a vida da caixa, tá? Agora, se puder trocar com a máquina, é excelente, né? E além de encher os olhos do cliente, você faz uma troca mais perfeita, com certeza, tá? Quem vai definir isso aí vai ser o bolso do técnico, né? O técnico, ultimamente, os bolsos da gente andam meio vazio aí, né? Mas vamos ver o que vamos fazer aí. O Carlão tá rindo aí. O Carlão não vai gostar muito, não, mas o Carlão é gente fina, o Carlos Externo é gente fina. Né? Aliás, às vezes se dá uma aparecida aqui qualquer hora, viu, Carlão? Tá? Não se esconde muito aí na Santa Catarina, não, viu? Com a ideia o Valber falou, agora não vou mais comprar máquina. Aí, tá vendo, cara? Já estraguei uma venda sua aí, tá vendo? Beleza. O Valber tá pedindo aí, ó, Carlão, manda um abraço para a turma de Manaus. Ô, pessoal de Manaus, um abração aí, viu? Terra boa, conheço bastante. Trabalhei muito aí na época da GM aí, tem bastante saudade da turma aí. Pessoal de muito bom coração, pessoal muito, muito honesto, muito legal. Um abração para vocês aí. O Valência tá me enchendo a paciência aí com os bonequinhos aí. O Valência não tem o que fazer, Dureza, né? Bota teu filho para trabalhar, vê se não enche o saco, Valência. Beleza. Então, o que nós respondemos hoje? Respondemos o seguinte, falamos um pouquinho sobre a necessidade de troca. Importante, seria bom sempre falar para o cliente o seguinte, por que se tem que trocar o óleo da transmissão? Devido ao fato dele aquecer, esfriar, ser submetido à pressão e tal, ele vai perdendo as propriedades dele.
E o óleo, ele vai oxidando com o tempo, ele entra em contato com o oxigênio do ar, sujeira, ele vai limpando, ele vai se degradando. E o que as montadoras não têm interesse nenhum que o cara troque o óleo, né? O interesse é que eles comprem um carro novo. Então a gente sempre falou isso. Eu trabalhei em montadora há muitos anos. A gente sabe que o pessoal de engenharia, o pessoal de montadora não está preocupado aí se o câmbio vai quebrar depois que sai da garantia. Para eles vivem de venda de carro, não vivem de consertar carro. É diferente do nosso objetivo, né? Que é manter o carro do cliente o maior tempo possível funcionando bem. Então, o óleo ele vai se degradando e a gente sabe que todo derivado de petróleo, quando está oxidando, ele gera verniz. E o verniz, o que ele é? O verniz é um produto secundário, vai? Ele é obtido pela oxidação de um derivado de petróleo. Então, com o tempo, o óleo da transmissão ele vai transformando em verniz. E o verniz ele tem uma propriedade, ele tem uma característica que ele altera o coeficiente de atrito do material onde ele é aplicado. Então, se eu pegar uma madeira, uma tábua, por exemplo, aplicar verniz, o que vai acontecer com a rugosidade daquela madeira? Ela vai alisar, ela vai alterar o coeficiente de atrito daquele material, quando eu passo verniz numa peça. O câmbio é a mesma coisa. O óleo lá dentro, ele tem a tendência, com aquecimento, pressão, esfria, esquenta, sofre pressão e tal, ele vai oxidando e vai virando verniz. E esse verniz, ele se deposita nos materiais de atrito, nos discos, cinta, tambores, e o que vai acontecendo? Ele vai alterando a capacidade do disco de transferir torque de uma peça para outra. Então, quando o verniz se deposita no material de atrito dos discos, da cinta, ele alisa aquela superfície, e aí a capacidade de travamento, de aplicação de torque de uma peça para outra fica comprometida, começa a patinar. A patinação gera calor, o calor gera mais verniz, mais oxidação do óleo, e assim por diante. Então, depois que o óleo começou a formar verniz dentro da caixa, se ele não for trocado rapidamente, ele começa um processo de destruição da caixa, uma reação em cadeia. Então, quando o óleo está com verniz, ele tem que ser trocado rapidamente, tá? E isso só é garantido por uma troca frequente do fluido. Então, o cliente tem que ser advertido disso. E outra coisa, para preservação da caixa automática, nunca se deve esquecer que o sistema de arrefecimento do carro com caixa automática ele é altamente vulnerável à má qualidade do líquido de arrefecimento. Então, se o dono do carro não trocar o fluido nos períodos recomendados, manter o sistema de arrefecimento em bom estado, o que vai acontecer? O trocador de calor vai furar, vai passar água para dentro da caixa, destruindo a caixa. Aí não tem jeito a não ser abrir e refazer a caixa inteira. Então, avisem o cliente de vocês que, além dele manter a caixa sempre com fluido novo, sempre a cada 30 até 50 mil quilômetros trocado, filtro e tudo mais, fazer também uma manutenção periódica no sistema de arrefecimento. Porque se aquela água enferrujada começar a atacar o trocador de calor, eles vão acabar perdendo a caixa também. Então, todo cliente de caixa automática tem que prestar atenção dobrada ao sistema de arrefecimento, tá, pessoal? Então, avisem o cliente, olho no sistema de arrefecimento, para não entrar água na caixa, não furar o trocador de calor. Porque, geralmente, a água em mau estado, o líquido de arrefecimento em mau estado, comprometido, ele vai atacar o trocador de calor da caixa e vai perder o câmbio. Ele vai perder o câmbio. Então, avisem o cliente para que ele faça uma manutenção periódica. E uma última observação, antes da gente encerrar, fala também para o cliente o seguinte, quando, geralmente, desculpa aí, pessoal, vou tomar um golinho d'água aqui, geralmente, quando o motor sofre um superaquecimento, o carro com câmbio automático, deu um problema no motor, ou a válvula termostática, o ventilador, o radiador, junta de cabeçote, enfim, algum problema aconteceu, furou uma mangueira, e o cabeçote teve que ser reparado, troca de junta, às vezes troca a bomba d'água, deu um trato, tudo.
mas dificilmente o técnico esquece de trocar o óleo da caixa, o óleo do câmbio. Por quê? Como o óleo do câmbio, ele aproveita, ele utiliza o sistema de arrefecimento do motor também, se deu um superaquecimento no motor, fritou o óleo do motor, fritou o motor, vai fritar o óleo da caixa também. Então, o óleo da caixa sofreu um superaquecimento, ele começa um processo de oxidação ali naquela hora. E se eu não trocar esse óleo e o filtro, né, se for o caso, corre o risco daí 2, 3, 4 meses o cliente voltar na oficina dizendo, agora deu problema na caixa. Por quê? Porque ninguém lembrou de trocar o óleo da caixa. E o óleo da caixa começou um processo de oxidação que destruiu a caixa. Então, se eu tenho problema de superaquecimento no motor, lembra o cliente que ele também precisa fazer a troca do fluido do câmbio, tá? E o filtro, se for o caso, tá? Se for um filtro acessível. Por quê? Para evitar justamente esse problema de caixa. Acontece muitas vezes o cliente voltar lá e falar, pô, há 3 meses atrás deu um problema no motor, deu um azar agora deu problema na caixa. Não é azar. Faltou informar o cliente que ele precisaria ter trocado o óleo, porque o óleo sofreu também com o superaquecimento do motor, o óleo da caixa. Tá, pessoal? Beleza. O Hércules está perguntando assim, no geral, os câmbios devem trocar óleo com quantos quilômetros? Tá, depende. Normalmente, um bom período de troca seria cada 50 mil, viu, Hércules? Tá? Os câmbios CVT, nós mencionamos aqui um pouquinho menos, com 30 mil, até o máximo 40 mil quilômetros, tá? Mas certo, 30 mil, e os câmbios aí de câmbio convencional automático com 50 mil, tá? Seria bom. Nós temos alguma outra pergunta também? Tá, parece que tá ok. O pessoal tá agradecendo aqui. Muito bem, então, pessoal, eu quero agradecer vocês por ter assistido, ter ficado até o final aqui, né, com a gente. A gente espera de coração ter respondido, ter trazido esclarecimento para algumas questões da parte de lubrificação da caixa, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar para o suporte @aptabrasil. Se for uma pergunta .com, se for alguma pergunta sobre cursos, sobre informações de manuais, assim por diante, pode mandar para contato@aptabrasil.com, tá? Aqui a gente, por vocês terem assistido, né, essa live aqui, que é patrocinada pelo Jornal Oficina Brasil, a qual a gente agradece também, de coração, essa oportunidade, a gente gostaria de dizer o seguinte, quem desejar fazer um curso de caixa automática aqui e disser que assistiu a live, vai ganhar um bônus de desconto aqui, tá? Depois vocês conversam com o pessoal, com contato@aptabrasil.com, e eles vão informar qual vai ser o valor do desconto, tá? E para quais cursos isso vai estar valendo, tá? Então, quero agradecer o pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma... Marcos está falando que você não respondeu a pergunta dele. O Marcos Duarte, qual que é... Parece que tem uma pergunta aqui que eu não respondi. Eu não estou vendo aqui a tua pergunta. Você desculpa, porque a gente às vezes passou direto, né? Tem o Marcos Silva... Faber. Você não quer passar a pergunta novamente para nós aqui no chat, enquanto a gente está aberto ainda? Se não, você pode mandar também a pergunta para o suporte@aptabrasil.com, tá bom? Que a gente vai ter o prazer de responder para você. É que a gente tem que falar do assunto e, ao mesmo tempo, respondendo o pessoal, às vezes passa batida, né? O cara aqui com uma certa idade já não consegue enxergar direito mais um negócio aqui, tá? Pessoal, muito obrigado, então, da atenção. A gente espera que tenha atendido a vocês aí na medida do possível, tá? Quero agradecer a atenção de vocês, ao pessoal do Jornal Oficina Brasil também pela chance, e dizer que nós estamos aí abertos a perguntas, informações, tá? A APTA está trabalhando e esperamos logo vencer esse problema aí da pandemia, tá? Muito obrigado, então, e até a próxima vez. Agradecemos a todos aí.